Um crime aconteceu hoje de manhã. Atenção, a mulher estava chegando em casa e ela foi assassinada. As imagens são impressionantes, as imagens de câmeras de segurança. Isso foi no Santa Cândida, aqui em Curitiba. A mulher, identificada como Ana Paula Campestrini, foi assassinada com pelo menos 14 tiros. Olha só, olha que impressionante, gente, essa imagem. Olha que impressionante essa imagem. O motoqueiro vem, o bandido, o assassino, chega do lado do carro, ela abre o portão, presta atenção, olha só, ela está chegando em casa, o carro de trás dá até a impressão que meio que dá uma cobertura. São 14 tiros, são 14 tiros. A informação que se tem até agora, eu quero confirmar com o Thiago Silva, que está acompanhando esse caso, seria o principal suspeito, o marido dessa mulher. Thiago Silva, boa tarde para você. Oi, Jason, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Seria, pelo menos a informação, ela era separada, viu, Jason? Ela tinha 3 filhos, ela vinha de uma separação, começou um relacionamento homoafetivo e a atual companheira dela, quando aqui chegou, Jason, bastante nervosa. É claro que a polícia ainda não leva esse depoimento em consideração, espera os ânimos acalmarem, mas quando a companheira dela chegou, a atual companheira da Ana Paula Campestrini chegou aqui na rua Paulo Canelis, ela teria informado a polícia, né, ela falou, foi o ex-marido. Foi a palavra dita por ela assim que chegou. Ela estava trabalhando na manhã desta terça-feira e quando foi avisada de que a companheira tinha sido executada, tinha sido assassinada, ela chegou aqui ao local, ela precisou ser amparada aqui pela polícia. Ela chegou junto com uma amiga pedindo ajuda. Nós temos as imagens da chegada dela aqui no momento em que ela acompanhou, no momento em que ela chegou aqui e viu a companheira morta dentro do carro. Acompanha a chegada, o desespero da companheira da vítima aqui no Santa Cândida. Desespero da companheira dela chegando aqui então na região do bairro Santa Cândida. Ela estava trabalhando, viu, Jason? Ela estava trabalhando, essa companheira dela foi avisada do crime, ela correu para cá pedindo ajuda, ajude ela, ajudem. E aí, né, ela estava morta, infelizmente nada poderia ser feito. Aí a delegada Tatiana Guzella da Divisão de Homicídios foi ao encontro dela, esperou, claro, pouquinho esse momento de desespero, e aí para a polícia sentada aqui, ela falou, ó, foi o ex-marido. Claro que a partir de agora o ex-marido seria advogado, né? Ninguém está acusando, aqui a acusação partiu por parte da atual companheira dela, e essa informação, a partir desse exato momento, a polícia vai ao encontro desse homem, vai tentar depoimentos, vai tentar saber o que aconteceu. A polícia, inclusive, delegada deixando agora aqui o local do crime no bairro Santa Cândida, a polícia mostrou essas imagens para ela, falou, ó, você reconhece esse homem na motocicleta como sendo o ex-companheiro, o ex-marido da Ana Paula? As imagens não reconheceu. Ela falou, não é ele quem está pilotando essa moto. Então, não seria a mesma pessoa do ex-marido com a pessoa que veio aqui e acabou executando, então, essa mulher de 39 anos, mãe de 3 filhas, que acabou perdendo a vida no dia de hoje. Jason, o crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã, deixou todo mundo desesperado. Socorristas do Corpo de Bombeiros vieram aqui para o local, né? O socorrista Adroaldo foi quem tentou socorrer, né? Quem tentou salvar a vida dessa mulher, mas infelizmente nada pôde ser feito. Ele contou em relação aos disparos efetuados contra a vítima. Os ferimentos pegaram em diversas partes ali, pegou em face, no pescoço, em tórax e nos braços. Foi o que deu pra ver. A gente não pode mexer muito na cena do crime, então só o que estava visível ali. Alguma coisa chamou a atenção do senhor? O veículo tá normal? Nada fora do normal com ela. Até dentro do carro tem algumas coisas que ela estava se mudando, algumas fotos com a namorada, mas nada de anormal. Nada de anormal foi encontrado dentro do veículo. Aqui com as testemunhas, viu, Jason? Os moradores escutaram pelo menos 15 tiros. O Vinícius foi testemunha. Ele passava aqui na rua, viu os disparos, tentou também ajudar. Ele contou o que viu a reportagem do Balanço Geral.
Estava dentro de casa, escutei vários tiros. Na hora que cheguei lá, ela já estava morta já. E aí você saiu de casa, você viu ela estava dentro do carro, qual que é a cena? Ela tava, daí eu já vi o carro de atravessar na rua e ela já... Daí já estava morta, já a hora que eu cheguei perto, eu vi, ela já estava morta. Ela estava sozinha no carro? Tava. Vinícius, que é morador aqui na região, escutou os disparos, tentou também socorrer, né, a Ana Paula Campestrini, mas infelizmente nada pôde ser feito. Um detalhe aqui no local, viu, Jasson, é que a Ana Paula ela estava morando há menos de 30 dias. Ela estava se mudando aqui para este condomínio, na região do bairro Santa Cândida, segundo uma moradora com quem conversei aqui. Então ela não era muito conhecida, mas aparentemente era uma pessoa do bem aqui, não incomodava ninguém nesses 30 dias que ela morava no condomínio. Acompanhe. Fiquei sabendo que ela é moradora nova, que havia uma semana mais ou menos que ela estava morando aqui, que ela estava carregando a mudança ainda. E aí, de repente, vocês foram surpreendidos com um número de disparos aqui na frente do condomínio? Isso, pelo que eu vi ali, era 14 tiros mais ou menos. Não teve briga, teve discussão? Não, eu só ouvi os tiros e pelo pessoal que estava ali na frente, falaram que ela embicou o carro para entrar, abriu o portão, a moto veio, deu 14 tiros e foi embora. É isso, Jasson, a partir de agora, com as imagens, com o depoimento da atual companheira dela, que deve ir à DHPP para ser ouvida com familiares. A partir de agora abre-se então uma investigação. A gente conversou aqui com a delegada Tatiana Guzella, que tentou outras imagens, disse que o atirador chegou a ameaçar uma pessoa no condomínio quando saiu daqui. O fato é que ele descarregou uma pistola em cima da vítima, não deu qualquer tipo de chance. Ah, e um detalhe, viu, Jasson? A informação aqui, inclusive, é que ontem esse motociclista foi visto aqui na região. Ele já estava rondando essa região do bairro Santa Cândida à procura desta vítima. A partir de agora, a polícia vai ouvir familiares, vai ouvir essa denúncia feita pela atual companheira dela e tentar, nas próximas horas ainda, identificar e prender quem foi o responsável por executar essa mulher de 39 anos em plena luz do dia na frente de um condomínio aqui no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Jasson Goulart. Ana Paula, 39 anos, mãe de 3 filhas. E aí, o que será que teria acontecido? Seria passional? Afinal de contas, fazia um mês que ela tinha se mudado para esse condomínio para morar com a companheira. O que será que teria motivado? As características, olhando a imagem ali, doutora Márcia, me parecem muito características de execução. A pessoa veio preparada para fazer isso. Há uma suspeita, a companheira dela fala, inclusive, aponta um suspeito para esse crime, que seria o ex-marido. Uma primeira suspeita que se tem, que é falado, inclusive, pela companheira, que se emocionou, que sofreu quando viu o corpo da Ana Paula ali do jeito que estava dentro do carro, né? Mas essa imagem, doutora Márcia, tem características, inclusive, exatamente de execução, de alguém contratado para fazer isso. O objetivo, obviamente, é eliminar a vida. São uma quantidade absurda de tiros. Mas o que se observa na imagem é, primeiro, ele vem acompanhando o veículo. Talvez ele não tivesse certeza exatamente, já que fazia 30 dias que ela estava lá, exatamente onde ela residia, mas conhecia o carro dela, né? Tinha informações sobre o carro dela. Que ele para e, como bem observou o Nader, ele atira com a mão esquerda, ou seja, não são tantas pessoas, são canhotas assim, isso é um diferencial para a continuidade. Mas, de fato, como a gente fala de homicídio ou feminicídio, o primeiro momento que tem que se ver é a vida da pessoa, da vítima. Essa mulher, ela se separou há algum tempo, ela tem alguma outra circunstâncias além dessa, apontada pela companheira dela. Então, aí começa a investigação para que se separe, né, o que é boato e o que é fato. Aliás, é importante isso, doutora Márcia, a gente deixar bem claro aqui essa situação. Aqui não somos nós que estamos apontando o suspeito. O suspeito foi falado, esse primeiro suspeito foi falado pela companheira, pela atual companheira da Ana Paula. Ela que teria dito isso. Mas podem ser muitos outros motivos. A gente não conhece. Nós não temos ainda informação sobre a vida comercial, a vida profissional, sobre com quem ela vivia, com quem ela convivia, suas relações de amizade, né? Então, quer dizer, são vários os fatores que a polícia ainda vai ter que levantar, Thiago Silva.
É isso, Jason. Tanto é que, segundo informações da delegada que está responsável pela investigação, a doutora Tatiana, nos últimos 10 anos, a polícia puxou a ficha, né, da Ana Paula Campestrini. Nos últimos 10 anos, não tinha denúncia contra o ex-marido, não tinha envolvimento com a polícia, não tinha problemas com ninguém. Era uma ficha ilibada, uma ficha limpa. É o mistério que toma conta dessa investigação. Como aqui, no local, na rua onde aconteceu o crime, na frente do condomínio, só chegou aqui a ex-companheira dela, né? A companheira, na realidade, a companheira da vítima, que chegou aqui ao local, a atual companheira da vítima, nesse relacionamento homoafetivo, foi ela que trouxe um norte para a investigação. Mas é claro que a polícia vai abrir o leque agora para saber outros detalhes. A priori, a vítima não tinha envolvimento com a polícia, não tinha registro de boletim de ocorrência contra o ex-marido, não tinha nenhum problema com a justiça. Mas é claro que a polícia começa a traçar uma linha de investigação e o atirador ele foi tão preparado aqui que chegou com a moto sem placa, porque a polícia tentou varrer aqui câmeras no bairro para tentar identificar a placa dessa moto e a moto chegou sem placa aqui, então isso dificulta um pouquinho a investigação da polícia nesse exato momento. Jason. Olha, Tiago, e aqui com a gente no estúdio o Nader, inclusive, chamou a atenção dele também, um outro detalhe aí, porque é o seguinte, o Nader está acompanhando com a gente a questão lá da caçada ao Lázaro, por isso está aqui. Ele conhece muito bem a região lá de Goiás, mas ele observou muito bem, com o faro que ele tem de repórter policial, a destreza, a habilidade, a facilidade do atirador para destravar a arma e puxar o gatilho, não é isso, Nader? É porque ele pega com a mão esquerda, Jason, e primeiro a mobilidade na motocicleta, para você parar, desengatar. E a mão esquerda é a mão que você troca a marcha. Então ali ele já desengatou a marcha, soltou a mão do guidão. Com a mão esquerda ele saca a arma e com uma única mão ele efetua pelo menos 14 disparos, como disse o Thiago Silva. Então, a habilidade e a destreza com a arma. E quando se fala em 14 tiros, nós falamos de no mínimo uma pistola PT-380, que a gente costuma dizer que ela tem 13 no pente e uma na agulha. Depois disso, ele trava a arma para colocar na cintura. E a doutora Márcia, que conhece bem isso, sabe que não é tão fácil assim manusear a arma, fazer disparos, travar, destravar e guardar a arma com uma única mão, não é, doutora? É, de fato, você vê o foco dele e vê um certo profissionalismo, ou seja, que ele estava preparado para aquilo. Tanto pela forma que ele dispara, quanto pela forma que ele chega naquele momento, e de fato deve ser uma pistola, pelo número de tiros, inclusive, né? Como pelo fato de que ele age com frieza. Você não vê que ele se altera nem antes, nem depois dos tiros, né? A gente até está confirmando a informação de que no mínimo é uma pistola 380, mas pode ter sido usada uma .40, que é a mesma arma que as polícias usam aqui no Paraná, que é uma arma de grosso calibre, por isso a polícia costuma usar essa arma, por isso a quantidade de tiros, né, doutora Márcia? Sim, de uma maior efetividade, mas essa frieza de que ele simplesmente para, atira, sai, vai embora, sem nenhuma alteração, isso identifica de que isso é algo que ele já tenha feito várias vezes, ou seja, deve ser um profissional. E isso deve ter sido por paga, então, né? Agora esperar a polícia levantar, então, aí a investigação. Isso aconteceu poucas horas atrás, minha gente. Foi agora de manhã, quando a Ana Paula estava chegando em casa. Uma mulher de 39 anos, mãe de 3 filhas, segundo informações que a gente tem, que o Thiago levantou lá no local. Então a gente segue acompanhando, a qualquer momento nós podemos voltar com mais informação para você sobre esse caso. O que tem por trás da morte da Ana Paula? Seria um crime passional? Afinal de contas, ela teria se mudado a questão de um mês para esse condomínio para viver com a companheira dela? Num primeiro momento, a companheira, quando chegou, viu o corpo, levantou uma suspeita sobre o ex-marido da Ana Paula. A polícia está trabalhando nesse momento na investigação e, como já foi falado aqui pela própria doutora Márcia, pelo Thiago, é um caminho para começar a investigação do que teria levado à morte dessa mulher de 39 anos.